Os três tempos da igreja. Nosso versículo inicial, aliás, versículos, hoje são 3, se encontram em Efésios capítulo 5, versículos do 25 ao 27. Vamos ler 25 e 26. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Que coisa linda, né? 27. Para a apresentar a si mesmo. Olha o que o Senhor fez. A obra que ele fez de santificação, de purificação da igreja, foi para apresentar a igreja a si mesmo como gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Glorificado seja o nome do Senhor. Igreja preciosa do Pai, povo abençoado, santos de Deus, escolhidos pelo Senhor desde antes da fundação do mundo, mais do que vencedores em Cristo. Povo amado de Deus. Igreja gloriosa. Sim, igreja. Irmão Cristiano, eu sou igreja? Sim, é. Há pessoas que raciocinam diferente, né? Nós recebemos muitos e-mails, nos últimos tempos temos recebido, né? Muitas mensagens, e-mails, comentários, né? Dizendo assim, irmão Cristiano, vocês defendem que a volta de Jesus já se consumou, que toda a escatologia bíblica já se cumpriu. Sim, isso é um fato, nós defendemos isso. E as pessoas dizem, bom, se isso já aconteceu, então tudo acabou, já acabou a igreja, né? Já acabou. Dizem até que a manifestação de Jesus acabou, né? E acabou a manifestação de Jesus, acabou a igreja, acabou a Bíblia, né? O que está escrito na palavra não serve para nós, enfim. Algumas dessas coisas, né, amados, que são terríveis, né? Alguns raciocínios que, no meu modo de ver, não fazem sentido, né? E, inclusive, o estudo de hoje é a continuação do raciocínio de semana passada, onde nós estudamos a respeito justamente disso que eu acabei de falar, a respeito da eternidade da igreja, da eternidade da graça, não só como pacto, mas como doutrina. Semana passada nós vimos isto. Obviamente, esse estudo de semana passada vai estar na descrição do vídeo, quem está assistindo pela gravação, tá? Quem está assistindo no YouTube, a gravação que nós deixamos aí, você vai encontrar na descrição do vídeo o estudo de semana passada. Hoje, então, estamos continuando, tá? O tema de semana passada foi a igreja e a pátria celestial. E o estudo de hoje, os três tempos da igreja, portanto, continua aquele raciocínio e acaba que nós estamos aqui concluindo uma trilogia. Só que uma trilogia involuntária, porque eu confesso para os irmãos que eu não planejei, né? Mas acaba sendo uma trilogia, porque há algumas semanas, se eu não me engano, 2 ou 3 semanas atrás, nós trouxemos um estudo maravilhoso que trata do fato de já termos nascido no céu, ou seja, nascemos neste mundo aqui fisicamente, já estando espiritualmente no céu. Isso é tremendo. Isso parece loucura, né? A pessoa que está no sistema religioso ouve algo assim, ela pensa, a primeira coisa que ela pensa é isso, heresia, loucura. Como assim eu nasci aqui fisicamente e já estou espiritualmente no céu? Não, eu tenho que lutar para estar no céu, para ganhar o céu, a salvação. Eu tenho que pagar o preço, eu tenho que ser fiel. Isso é um pensamento religioso, obviamente, né? A religião ela trabalha muito com essa questão do mérito da pessoa. É claro que existe um mérito para que nós tenhamos hoje a vida eterna. Né? Existe um mérito, mas esse mérito não é meu. Não é da minha esposa, não é de nenhum de vocês que estão nos assistindo. Ou seja, o mérito não é nosso, o mérito foi do Senhor. Cristo morreu, primeiro nasceu, né, pela vontade do Pai, que era o próprio Pai, como nós vimos semana passada, né, o próprio Pai se manifestou como Filho, esse é o grande mistério da piedade. E aí depois o Senhor Jesus morreu e ressuscitou. E depois ele veio como juiz para Israel, né, cumprindo o seu chamado, né, a sua obra messiânica ali no ano 70. Ele trouxe o juízo, então, fisicamente para o Israel da carne e também trouxe o reino de Deus e o juízo
para todos aqueles que estavam mortos, né, antes, que morreram antes da vinda de Cristo, né, que estavam então no Hades, as suas almas estavam presas no Hades, né? Então ressuscitaram no ano 70 para receberem um juízo eterno, ou seja, a condenação eterna para aqueles que eram da condenação e o chamado para aqueles que eram da salvação, o chamado para adentrarem o reino, para virem para o paraíso, né? É aquele chamado lindo, vinde benditos de meu Pai. Porque houve as duas ressurreições ali, tremendo isso, né? No ano 70 houve as duas ressurreições, né? Aqueles que ressuscitaram para a condenação e os que ressuscitaram para a glória, né? E nós vivemos depois de todo esse período. Mas, irmão Cristiano, tudo bem, eu estou ouvindo aqui a primeira vez, eu acessei esse vídeo, por acaso, entre aspas, caí de paraquedas. Eu acho isso um absurdo, meu irmão. Porque eu pertenço à igreja X, igreja Y, etc., né, denominação tal. E nessa denominação eles dizem que Jesus vai voltar, que vai acontecer um cataclisma mundial, o mundo vai acabar, né, as coisas serão destruídas, as estrelas vão cair do céu, e que vai haver então um arrebatamento, onde a igreja será retirada, e o governo do anticristo. Amado, vou falar para vocês uma coisa, amados, né, amados irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Tudo isso não faz nenhum sentido bíblico. Não faz. Mas como assim, irmão Cristiano? Amados, olha, mais uma vez, sempre que eu toco no assunto de escatologia consumada, eu me sinto na obrigação, sempre vou fazer isso, de deixar o link na descrição do vídeo pela gravação. Você que está na gravação, assistindo no YouTube, né? A nossa gravação, ela é postada apenas no YouTube. Tá? Ao vivo nós estamos no Facebook, em 8 páginas, estamos no Twitter, estamos na twitch.tv e no próprio YouTube, em diversas plataformas, ao vivo. Mas a gravação é postada apenas no YouTube, tá? Então você que está assistindo a gravação pelo YouTube, você vai encontrar um link na descrição do vídeo sobre escatologia consumada. Gente, se você ainda acha que Jesus vai voltar no futuro, que a parousa vai acontecer, que o juízo final virá, que todas essas coisas que dizem aí, né, que os futuristas, a gente coloca entre aspas, né, futurista nesse caso significa aqueles que colocam a escatologia no futuro, eles dizem que tudo vai acontecer, que vai ser construído um terceiro templo em Jerusalém, para que o anticristo adentre esse templo. Gente, esqueçam tudo isso em nome do Senhor. Assistam aos estudos de escatologia consumada. Você vai entender que a escatologia bíblica já se cumpriu. E veja bem, é muito claro na Bíblia que a escatologia se cumpriria ainda naquela primeira geração cristã. Tá? Tanto é que se consumou no ano 70 depois de Cristo. Irmão Cristiano, como é que eu posso ter certeza disso? Não há registros históricos da vinda de Jesus. Há sim. Jesus, ainda nos dias da sua carne, ainda como judeu, ele estava no templo. E ao sair do templo, algumas pessoas o abordaram, né? E ele falou assim, ó, vocês estão vendo essas construções? Jesus estava apontando justamente para aquele templo lá em Jerusalém, que estava de pé ali, né? E ele falou assim, ó, vocês estão vendo aqui essas construções? Não ficará pedra sobre pedra na minha vinda, na minha segunda vinda. Quando eu vier no meu reino, esse templo, essas construções aqui serão destruídas. Amado, o que aconteceu no ano 70? Aconteceu exatamente o que Jesus falou. Com a invasão do Império Romano e a guerra contra os judeus, houve toda aquela guerra, morte, tudo aquilo que foi previsto por Jesus. Né? Antes já havia acontecido, né? A grande tribulação já havia acontecido alguns anos antes, e viam guerras e guerras, e houve um período de paz. E aí vem aquilo que Paulo falou, olha, quando houver um período de paz, quando você ouvir falar muito de paz, sobrevirá uma repentina destruição. Ou seja, se cumpriu. Percebe? A escatologia bíblica está cumprida. Muitos dizem, mas e o chip da besta? Tudo isso é bobagem, tá, gente? Porque o chip. Porque o Elon Musk quer colocar um chip na cabeça. Porque o vírus está aí no mundo. Não, porque houve um terremoto ali. As pessoas vivem delirando com isso. Eles sempre arrumam uma desculpa para dizer que a volta de Jesus virá no futuro. Agora é o vírus, é o Elon Musk, é sei lá quem, é o Bill Gates, sei lá.
Estão dizendo que o Bill Gates é o anticristo. Gente, cada pessoa fala uma bobagem. E aí vai passar essa fase desse vírus e tudo mais. No futuro, a humanidade vai enfrentar algum outro problema. Porque isso faz parte do desenvolvimento da humanidade. Quantos problemas, situações, guerras e tudo mais a humanidade já enfrentou desde os tempos bíblicos. É só vocês darem uma leve estudada na história da humanidade. Quantas coisas a humanidade já enfrentou e nem por isso Jesus voltou. Nós não temos que inventar desculpa, delirar, sabe, sobre coisas que supostamente vão acontecer no futuro. Não. Já se cumpriu, e vou repetir, está muito claro na Bíblia que seria ainda naquela geração. E a prova está justamente na queda do templo, porque Jesus profetizou a queda do templo. O Paulo disse que haveria uma repentina destruição. Sabe? Então, tudo isso se cumpriu e há registro histórico disso, amados. Entende? Mas Cristiano, na Bíblia eu não vejo falando de ano 70. Gente, é claro, a Bíblia foi escrita antes do ano 70. Inclusive o próprio Apocalipse, que eles dizem que foi escrito perto do ano 100. Não faz sentido. Qual o sentido de um Apocalipse ter sido escrito no ano 100 se os acontecimentos do Apocalipse foi no ano 70? Antes do ano 70 e culminou então, terminou tudo no ano 70. Pensa bem, qual é a lógica disso, amados? Não faz sentido, não faz sentido. E há um estudo, nós temos um estudo específico sobre quando o Apocalipse for escrito, está na nossa playlist de escatologia consumada. Meu irmão, é fundamental para você entender o Evangelho, entender a graça, entender os contextos dos tempos. Hoje vamos falar muito de contexto temporal, né? Para você entender isso, amados, você tem que entender a escatologia consumada. Então eu sei, olha, nós temos hoje, eu acho, não tenho certeza, eu acho que já passamos de 30 estudos, tá? E vamos seguir estudando a escatologia consumada, tá? Eu sei que são muitos, mas se vocês assistirem, eu acredito que os 12 primeiros, não, os 13, mesmo assim é muito, né? Claro que você tem que assistir a todos, sabe? Vai separando um tempo, assiste um por dia devagarzinho. Mas se você assistir os 13 primeiros, eu acho que você já vai ter uma boa base para você entender a escatologia consumada. Bom, muito bem. Tendo dito tudo isso, fica então a sugestão para você estudar. Não fica gritando heresia, gente. Vamos crescer. Tá? Eu me refiro aos irmãos que estão chegando agora na graça, ou você que está assistindo a primeira vez. Gente, vamos ter uma atitude adulta, sabe? Esquece essa coisa de, esse cara é herege. Esquece isso, amado. Sabe, não diga que é heresia o que você não entende. Mas Cristiano, você diz que no sistema religioso eles pregam muitas heresias. Mas eu digo, amado, porque eu conheço. Você entendeu? Uma coisa é você conhecer. Eu conheço o sistema. Eu fui batizado católico, eu fui pentecostal, parte da minha infância e até praticamente o início da minha adolescência, eu já tinha as minhas responsabilidades religiosas. Depois eu fui para a igreja batista, depois da batista eu passei mais um tempo na igreja pentecostal. Eu cheguei a frequentar a igreja adventista do sétimo dia. Não cheguei a ser membro, nem me envolver propriamente, mas eu frequentei algumas reuniões, estudei com eles lá. Então eu tive muitas experiências no meio da religião. Então eu conheço. Eu posso falar que é heresia porque, comparando o que é pregado no sistema, ou a maior parte do que é pregado, com o que as Escrituras dizem, eu posso taxar de heresia com tranquilidade, porque eu conheço. Agora, a pessoa não conhece o Evangelho da Graça e já taxa de heresia. Cristiano é herege, isso é uma heresia. Não taxe de heresia o que você não conhece. Estude para você aprender. Tá? Bom, vamos lá, vamos seguir então. Hoje vamos falar, então, seguindo o raciocínio da semana passada, né? Como eu falei, nós estamos formando hoje uma trilogia involuntária. Então nós começamos com um estudo Já Nascemos no Céu, nessa trilogia, foi algumas semanas atrás. Na semana passada, então, falamos sobre a igreja e a pátria celestial. E hoje, então, continuando o raciocínio da semana passada, os 3 tempos da igreja. Meus amados, a igreja é a esposa do Senhor. Antes da vinda de Cristo, a igreja era noiva. Na vinda de Cristo, a igreja se casou com o Senhor.
E nós acabamos de ler aqui que o Senhor fez a obra completa pela igreja. Ele purificou a igreja, primeiro com o seu sangue, limpando os pecados daqueles que haviam nascido debaixo do pecado antes da cruz, né? Então eles passaram por essa purificação dos pecados. E depois, pela palavra, o entendimento foi limpo. O nosso próprio entendimento foi limpo. Apesar de que nós não nascemos naquela época bíblica, não nascemos antes da cruz, nós não passamos pela purificação do sangue diretamente, porque nós já nascemos fora do pecado. O Senhor aniquilou o pecado na cruz. Nós já nascemos depois da cruz, depois da vinda do Senhor. Já nascemos com a obra consumada. Mas aqueles que haviam nascido antes da cruz, consequentemente haviam nascido debaixo do pecado, eles foram purificados. Então eles passaram pela purificação do sangue, pela purificação da palavra, e então a igreja foi feita gloriosa. Amados, olha só a nossa posição como igreja que somos. Mais uma vez, a igreja é eterna. Existem raciocínios voando por aí dizendo que a igreja acabou. Na semana passada nós vimos que isso não faz sentido biblicamente. Se você não assistiu o estudo passado, assista. Até porque, vou repetir, o de hoje é a continuação do raciocínio passado. Tá? Então a igreja é eterna. E nós somos a igreja do Senhor. Só que nós somos a esposa, não mais noiva apenas. Né? Já nascemos como esposa do Senhor, graças a Deus. Né? Agora veja a posição da esposa, logo a nossa. Gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Meus amados, nós somos santos e irrepreensíveis. Ah, irmão Cristiano, mas poxa, eu tenho aqui uma carne, né? Eu habito num corpo de carne, essa carne ela quer fazer o mal, eu tenho algumas debilidades. Amados, todos temos, na carne todos nós temos. Quando Paulo fala assim, ó, miserável homem que sou, não é que ele falou? Não é estranho alguém que conhece, que fala da graça? Ele foi o pioneiro, né, que pregou a graça. Não é estranho alguém assim como Paulo falar que ele era miserável? Mas ele estava falando da carne. É só você ver o contexto. Capítulo 7 da carta aos Romanos, Paulo estava falando da natureza humana, miserável homem que sou. Né? Então, na carne, todos nós temos essas debilidades. E quem planta na carne, colhe na carne. Então, o mal que você planta, você colhe, você vai conviver com isso nessa vida terrena. Mas diante de Deus, do ponto de vista da redenção, do que Jesus fez, nós já somos santos, aliás, já nascemos santos e irrepreensíveis. É assim, amado, que Deus vê a sua igreja. A religião diz o contrário, que a igreja ainda tem que pagar o preço, que a igreja está debaixo do pecado. Logo, se ela está debaixo do pecado, então a igreja tem mácula. Tem ruga, entre aspas. Percebe? Na visão do sistema religioso, a igreja ainda tem tudo isso. Mas olha o que a palavra diz. A igreja é gloriosa, sem ruga e sem mácula. Percebe? Você percebe que o que a palavra diz é diferente do que a religião diz? É simples assim. Então a igreja é gloriosa. Ela é perfeita. Nós somos perfeitos em Cristo, espiritualmente, tá? Então hoje eu quero falar da igreja, da esposa do Senhor, antes noiva, né? Antes da vinda noiva, depois a esposa. Eu quero falar, mas eu quero falar no sentido espiritual da igreja, tá? Eu não vou tratar aqui no sentido humano, no sentido histórico. Eu quero tratar do sentido espiritual da igreja. Então, vamos lá. Partindo dessa premissa, vamos entender o que é igreja. Irmão Cristiano, o que é igreja? De onde vem essa palavra? A palavra igreja vem do grego eklésia. Essa palavra eklésia, ela é formada por duas palavrinhas, né? Ek e klésia. Ek é aquela palavra que se refere a algo que vem de dentro para fora. Vocês lembram que eu sempre falo isso a respeito daquele versículo, a fé vem por ouvir? Você lembra? Vocês se lembram disso, né? Esse vem tem o sentido de vem de dentro para fora. É a palavra ek. Tá? E a palavra eclésia significa chamar. Ou seja, a eclésia literalmente significa aqueles que foram chamados para fora. Então a eclésia é isso. Algo que foi chamado e que veio de dentro para fora. Irmão Cristiano, qual é o sentido disso? Veja, essa palavra igreja ela vem desde antes de Cristo. Ela vem da Grécia Antiga. Ela tinha um sentido político, né, das polis da Grécia, né, das cidades antigas da Grécia. Porque as pessoas eram chamadas de dentro de suas casas para se reunirem em praça pública, por exemplo,
para deliberarem politicamente as coisas da cidade, né? Então, ia haver uma deliberação, então as pessoas eram convidadas, eram chamadas. Por isso que o sentido vem de dentro para fora, né? Ou seja, elas eram chamadas de dentro de suas casas para se reunirem fora. Então, havia ali essa reunião, por isso que a palavra igreja o sentido acaba se tornando esse, né? Hoje eu posso dizer que a palavra igreja significa reunião, assembleia. Percebe? Porque é uma reunião, era, né? No caso, nesse sentido original, lá na antiga Grécia. Então, o sentido é esse, de reunião, por quê? Pessoas que vinham de dentro de suas casas para se reunirem, para deliberarem politicamente, né? A palavra política até vem disso, né? Das polis, né? Das cidades antigas, as cidades gregas antigas, né? Então, o sentido é esse, vem desde antes de Cristo. E aí, na época de Cristo, principalmente depois da ressurreição do Senhor, no início ali do trabalho apostólico, começou a ter essa ideia de igreja de Cristo, né? Então, mais uma vez, a ideia, o conceito vem da Grécia Antiga, antes de Cristo. Só que a partir no início ali do trabalho apostólico, principalmente, criou-se o conceito de igrejas de Cristo. Aliás, antes mesmo, Jesus fez referência, né, à igreja. Ele fala sobre esta pedra, ele fala, Pedro, você é uma pedrinha. E sobre esta pedra, que era ele, Jesus, e não Pedro, eu não vou entrar muito nisso hoje, mas só para dar uma palhinha, né? As pessoas interpretam que Pedro é a pedra fundamental da igreja. Não, não é. O próprio Pedro diz que a pedra fundamental é Jesus. Em uma das cartas de Pedro, confesso que eu não me lembro agora qual delas, o Pedro deixa muito claro. A pedra angular é Jesus. Então, quando Jesus disse sobre esta pedra, ele está falando dele. Porque a palavra pedra, para Pedro, no texto em grego, é pedrinha. Quando Jesus fala esta pedra, aí já está se referindo à rocha. É um jogo de palavras que Jesus faz, né? Pedro, você é uma pedrinha. Até pelo nome de Pedro, né? Vamos dizer assim, praticamente era um apelido. Pedro era chamado assim, significava pedrinha. Você é uma pedra, Pedro. Mas sobre esta pedra, que era ele, Jesus, eu vou edificar a minha igreja. Você vê que Jesus já usa esse conceito, mesmo antes da chamada igreja primitiva, no início dos trabalhos apostólicos ali, né? Então esse conceito começou ali. Por quê? Porque era uma reunião, igreja, reunião, percebeu? O sentido original, repito, chamados para fora das suas casas, né? Então, na Grécia Antiga, as pessoas eram chamadas para se reunirem. Então, o conceito de igreja passou a ser esse. A palavra igreja, eclésia, passou a significar reunião de pessoas. Então, as pessoas no início ali da igreja, chamada primitiva, que veja bem, essa expressão primitiva não tem nada de pejorativo, tá? Porque geralmente primitivo, quando falamos assim, quando se fala, né, em uma coisa primitiva, às vezes tem um tom negativo, né? Mas no caso da igreja, não. Quando se diz igreja primitiva, é no sentido da primeira, né? Ou seja, os primeiros irmãos que se reuniam ali como igreja. Bom, muito bem. Nessa igreja primitiva, então, as pessoas começaram a se reunir em função do nome do Senhor Jesus, né? Jesus começou a ser pregado, primeiro pelos discípulos de Jesus, os apóstolos, né? Começaram a falar para os judeus, e depois chegou também aos gentios. O primeiro a falar aos gentios foi o próprio Pedro, mas sabemos que o apóstolo dos gentios, de fato, foi o apóstolo Paulo, que depois assumiu essa incumbência, né? Então ali, os irmãos, as pessoas começaram a se reunir. Então havia o conceito local de igreja, tá? Há dois conceitos. O conceito universal, que é a igreja no sentido espiritual, ou seja, a reunião de todos os filhos de Deus. A palavra igreja significa reunião. Quando Jesus falou, né, eu vou edificar a minha igreja, ele está falando da igreja no sentido universal. Quando nós lemos aqui Paulo falando, né, o Senhor se entregou pela igreja e a santificou. O Paulo não está falando de uma igreja local, de uma reunião local. Ele está falando no sentido universal. Ou seja, a reunião de todos os filhos de Deus de todos os tempos. A minha concepção de igreja, espiritualmente falando, é essa, amados. Igreja é reunião, como eu falei. Acabou se tornando, né, o sentido assembleia, reunião. No caso, espiritualmente, é a reunião de todos os filhos, de todos os tempos.
espiritualmente falando, esse é o sentido de igreja no sentido universal. E existia muito, inclusive, na igreja primitiva, né, esse conceito de igreja local. Ou seja, que eram alguns irmãos, independentemente do número, né, Jesus falou que onde estivessem 2 ou 3 reunidos, ele já estaria no meio deles, né? Então, independentemente do número, 2 ou 3 ou mais, as pessoas se reuniam nas residências, nas casas uns dos outros. Esse é o modelo bíblico. Tá? Irmão Cristiano, você defende hoje reuniões físicas? Eu não sou contrário, não. Tá? Eu já vi pessoas sendo contrárias, muitos já me escreveram. Irmão Cristiano, esse negócio de reunião física, isso é... Bom, amado, eu particularmente não vejo problema nenhum nisso. Nós não defendemos o modelo do sistema. O modelo burocrático, né, estatal. Primeiro estatal, né, porque a Igreja Católica ela é um Estado. Né? Então, tem essa visão. E tem também as igrejas burocráticas, né, que são reconhecidas pelo Estado, que tem placa, que tem documento, que tem um templo, entre aspas. Esse modelo nós não defendemos. Nós defendemos o modelo bíblico. Eu, particularmente, não vejo mesmo problema algum de as pessoas se reunirem, desde que seja no modelo bíblico. Né? Pequenas reuniões na casa uns dos outros. Irmão Cristiano, eu tenho aqui uma garagem, eu tenho um espaço aqui na escola, eu sou professor, né, ou sou diretor, sei lá, e tem aqui uma sala que eu posso reunir com algumas pessoas. Eu acho isso muito bacana, amado, muito proveitoso. Eu defendo muito isso. Eu vou convidar meus vizinhos e amigos, vamos nos reunir aqui. Eu defendo muito essa visão. Sabe, eu acho que se essa visão for colocada em prática, a palavra vai avançar muito mais. Porque independe, sabe, de organizações, e placa denominacional, e CNPJ, e faz isso e aquilo. Gente, esse não é o modelo bíblico. Eu acho que esse modelo que nós vemos na igreja primitiva, dos irmãos se reunindo na casa uns dos outros, esse é um modelo muito mais efetivo, né? Que se reúne aqui, daqui a pouco se reúne ali, aqui, acolá, e vai crescendo, e começa com uma casa, por exemplo. Só tem uma casa aqui, daqui a pouco já tem outra. E daí já tem outra, e assim vai indo, e a palavra vai avançando. Eu defendo muito esse modelo. Sabe? Só que eu acho que a igreja primitiva havia muito mais uma urgência nessas reuniões, nessa coisa toda, pelo fato de eles estarem ali antes da vinda de Cristo. Eles estavam naquela expectativa, né? A experiência deles, obviamente, era diferente da nossa. Já vamos ver isso aqui. Então, meus amados, eu defendo bastante esse modelo, eu não vejo problema nenhum das pessoas se reunirem. Só que na igreja primitiva havia realmente uma urgência maior disso, porque eles estavam reunidos e se preparando para a vinda de Jesus, porque eles não sabiam quando seria, amado. Veja, eles sabiam que seria naquela geração. Porque Jesus falou, olha, não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Gente, isso está clarissimamente escrito, pelo amor de Deus. Eu fico me perguntando hoje como que eu acreditei que Jesus viria no futuro, gente. Eu acreditei nisso, eu preguei, eu ensinei isso durante anos e anos. É muita cegueira, né, amados? Mas graças a Deus que o Senhor nos curou dessa cegueira. Como eu pude acreditar nisso? Jesus falou claramente, não passará essa geração, a deles lá, sem que tudo isso que eu profetizei sobre a minha vinda aconteça. Então, eles sabiam que seria em algum momento naquela geração. Então, havia uma urgência, sabe? Havia, né, essa preocupação mesmo, porque eles sabiam que haveria destruição, né, por causa das profecias de Daniel. O próprio Jesus disse, Paulo também disse. Paulo não falou que haveria, eu acabei de falar agora há pouco, né, uma repentina destruição. Então, havia uma urgência, havia uma preocupação ali do que iria acontecer, etc. Né? Então, eu creio que as igrejas tinham muito isso no pensamento. Tá? Só que, veja bem, não é porque hoje nós não vivemos mais nessa urgência, porque sabemos que a vinda de Jesus já se consumou, nem por isso eu vou deixar de acreditar que o modelo de se reunir fisicamente seja errado. Eu, particularmente, não penso que seja errado. Desde que seja no modelo bíblico e desde que se pregue a graça. Porque também não adianta você se reunir na casa de alguém para pregar o sistema religioso. Isso também não faz sentido nenhum. Tá? Então, muito bem, amados, eu estava falando dos conceitos de igreja. Né? Então, mais uma vez, a igreja no sentido universal, espiritual, no meu modo de ver, é a reunião de todos os santos, todos os filhos, até mesmo desde antes de Cristo. Tá?
E o conceito local. Veja, eu não vou tratar do conceito local hoje. Eu só estou deixando claro que eu, Cristiano França, particularmente, não vejo problemas. Alguns até veem aí, eu acho uma bobagem. Por quê? Qual o problema das pessoas se reunirem, estarem juntas? Se for possível, se for em graça, eu não vejo problema nenhum, tá? Só que eu quero tratar hoje do sentido universal de igreja, o sentido geral, espiritual, tá? A igreja do Senhor, portanto, no sentido espiritual, no sentido de todos os filhos do Senhor de todos os tempos, a igreja passou por 3 tempos, 3 períodos, né? Nós defendemos aqui que o evangelho, para ser bem entendido, tem que estar dentro de todos os contextos. O contexto do texto bíblico, né? O contexto imediato, o contexto da Bíblia como um todo, o contexto do livro ou da epístola, sabe? O contexto cultural e o contexto temporal dos tempos, antes de Cristo, depois de Cristo, né? No caso depois até da cruz, até o ano 70 na vinda de Cristo e depois do ano 70. São tempos, são eras diferentes. E nós temos que levar isso em consideração para entender o texto bíblico, tá? Então, amados, vamos lá. A igreja teve seu primeiro tempo, então, ainda quando não eram igreja propriamente. Olha que interessante. Mas como assim, irmão Cristiano? Amados, antes de Cristo. Mas, irmão Cristiano, antes de Cristo não havia igreja. Claro, gente. O conceito de igreja de Cristo começou a partir de Cristo. E mais precisamente até depois da sua subida aos céus, depois da sua ressurreição, quando o Senhor foi para o paraíso, né? Aí começou o conceito de igreja de Cristo. Então isso foi depois de Cristo, depois da sua morte e ressurreição. Tá? Mas quando eu digo que a igreja também foi igreja antes da cruz, é no sentido espiritual. Percebe? Espiritualmente, eles eram igreja em que sentido? Porque espiritualmente eles já eram filhos de Deus. Só que eles viviam ainda antes do conceito da igreja de Cristo. Só que, amados, veja bem, eles foram feitos igreja. A morte e ressurreição de Jesus e toda a obra de salvação abrangeu todos os filhos de todos os tempos. Então, aqueles que não eram igreja a rigor, ou seja, eles não tiveram a experiência humana de ser igreja de Cristo, porque eles estavam antes de Cristo, obviamente, mas eles foram feitos igreja. Por quê? Porque Jesus morreu, né? Nasceu, morreu, ressuscitou e veio no ano 70 e trouxe o reino. E com isso, o Senhor colocou todos debaixo do seu poder. Então, mesmo aqueles que haviam nascido e morrido antes de Cristo, sendo eles filhos de Deus, eles também foram reunidos em Cristo. Então, uma vez que eles foram também espiritualmente reunidos em Cristo, eles passaram a ser igreja. Então, o primeiro tempo da igreja, na verdade, foi não sendo igreja. É até uma força de expressão, né? Porque eles estavam antes da cruz, não havia o conceito de igreja de Cristo. Mas espiritualmente eles eram, sim, filhos de Deus. E eles foram, portanto, feitos, tornados igreja, pela reconciliação. Observe aqui. Efésios 1, versículos 9 e 10. Eu vou ler a Nova Versão Internacional. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Ele, Deus o Pai aqui, tá? Nessa época bíblica, como nós vimos semana passada, havia essa distinção, essa separação de manifestações. O Pai e o Filho manifestados de formas diferentes, tá? Então, o Senhor revelou o seu mistério, né? O mistério da sua vontade, de acordo com o seu propósito, que ele estabeleceu em Cristo. 10. Isto é, de fazer, olha só, convergir em Cristo todas as coisas. Amados, o que é convergir? Convergir é reunir. Então, amados, todas as coisas, observe bem o peso disso, todas as coisas, celestiais ou terrenas. Percebeu por quê? Porque na vinda de Cristo especialmente, o Senhor trouxe o seu reino e ele uniu o céu e a terra. E se cumpriu aquilo que a oração do Pai Nosso disse, né? Seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. Porque o Senhor trouxe o reino na sua vinda. Então ele reuniu céus e terra e tudo se reuniu debaixo do seu poderio. Então aqueles que estavam ali, mortos, né, antes da vinda de Cristo,
Os seus espíritos já haviam voltado para Deus. Não é isso? Não é o que está escrito em Eclesiastes? O pó volta ao pó e o espírito volta a Deus, né? Que o deu. Então, desde antes da cruz, o espírito voltava para Deus com a morte do corpo. Então, eles já estavam espiritualmente com Deus. Então, quando Jesus reuniu nele todas as coisas, Jesus também tornou aqueles irmãos, de antes de Cristo, também igreja. Porque, veja bem, amados, Jesus é a cabeça de quem? Pensa bem. Lembre-se de semana passada. Jesus é a cabeça da igreja. Então, se ele convergiu nele todas as coisas, inclusive as coisas celestiais, os irmãos diante da cruz, que estavam já no céu espiritualmente, porque os seus corpos haviam morrido, e o espírito tinha voltado para Deus, eles foram também feitos igreja, eles também foram colocados debaixo do senhorio de Cristo. Ou seja, a obra de Cristo, ela é abrangente em todos os tempos. Ele reuniu todas as coisas. Vamos ler de novo o 10, só para completar a leitura, né? Para não ficar pela metade. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Veja, esse era o plano do Criador. O plano do Pai era esse. Que tudo estivesse debaixo do senhorio de Cristo. Tudo estivesse reunido em Cristo. Então hoje, nós estamos reunidos em Cristo. Nós podemos estar fisicamente, né, nós que estamos aqui ao vivo cultuando pela internet, geograficamente nós estamos longe. Fisicamente, mas estamos unidos em Cristo. Somos igreja, porque estamos todos convergidos nele. Então, a vontade de Deus, o plano de Deus em Cristo era esse, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Então veja, amados, o Senhor Jesus se manifestou no mundo para trazer a plenitude dos tempos e cumprir todas as coisas. Então a vontade de Deus foi feita no céu e na terra, como Jesus ensinou a orar ali no Pai Nosso, que era uma oração profética, né? Como eu sempre digo, não faz sentido você querer orar o Pai Nosso hoje. Não faz sentido, porque o Pai Nosso é uma oração profética, tudo já se cumpriu. A vontade de Deus já foi feita no céu e na terra. Maravilhoso isso, né? É muito bom entender isso. Então, aqueles irmãos que antes não eram igreja, porque estavam antes de Cristo, estavam debaixo da lei, etc., eles foram feitos igreja, por quê? Porque eles foram também convergidos. Todas as coisas foram convergidas. Então, Jesus também passou a ser a cabeça deles. Entende? Por isso que mesmo eles não sendo igreja, no sentido humano, né? Como eu disse, eles não tiveram essa experiência histórica de ser a igreja de Cristo, porque eles viveram antes de Cristo, mas espiritualmente eles foram feitos igreja. Porque Cristo também passou a ser a cabeça deles, uma vez que eles foram também convergidos em Cristo. Então esse seria o primeiro tempo da igreja, né? O segundo tempo, vamos passar então para o próximo item, é o tempo do período de transição. E aí é justamente a igreja de fato, que foi iniciada ali no início do trabalho apostólico, né? Os irmãos começaram a se reunir em função de Jesus e da mensagem de Jesus, e aquela então é a que nós chamamos de igreja primitiva. Como eu disse, não tem um sentido pejorativo, é porque foram os primeiros irmãos de fato reunidos como igreja. Então, os irmãos de antes de Cristo foram feitos igreja pela conversão, né? Todos foram, pelo plano de Deus, todos foram convergidos em Cristo. Então, eles foram feitos igreja porque Cristo passou a ser a cabeça deles também. Tá? E aí surgiu, de fato, a igreja. Os irmãos se reunindo em função do nome do Senhor. Essa igreja primitiva teve uma experiência muito diferente da nossa. Por quê? Porque eles viveram um período transitório da ressurreição de Jesus até o ano 70. E essa igreja primitiva, inclusive, nasceu até antes da cruz. A gente já vai ver isso aqui na palavra. Irmão Cristiano, qual é a diferença? Vamos ver alguns pontos aqui. Primeiro, a igreja primitiva, aqueles irmãos viviam ainda em esperança. Eu já expliquei isso algumas vezes, eu vou relembrar esse conceito. Ou seja, eles tinham noção de que eram salvos, de que eram filhos de Deus, o Evangelho revelou isso para eles, mas eles sabiam que eles ainda estavam antes da conclusão da salvação. Faltava o terceiro ato da salvação, né? Foram 3 atos. O terceiro ato foi a vinda de Cristo no ano 70. Faltava isso, eles estavam antes do ano 70.
Então eles estavam em esperança, ou seja, eles ainda estavam à mercê da morte. Paulo disse, né? O último inimigo a ser destruído é a morte. Ou seja, a morte para os filhos de Deus ainda estava em vigor. Jesus já havia vencido a morte, sim, mas ele venceu primeiro para ele mesmo, porque ele foi o primeiro da ressurreição. Mas a morte, naquele período transitório, ainda estava em vigor. Ou seja, quem morria na carne, a alma também morria, ia para o Hades. Então eles estavam ainda em esperança. Paulo fala isso aqui, ó, vamos relembrar? Romanos 8, 24. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Em outras palavras, o que Paulo está dizendo, gente, a salvação ainda não se consumou. Ela ainda vai vir, então nós estamos esperando. Perceberam? Então eles tinham noção que eles eram salvos? Sim, mas ainda estavam em esperança. Né? O Paulo falou, por exemplo, o Senhor nos fez assentar em lugares celestiais. Isso ele falou em esperança. Porque eles foram ressuscitados espiritualmente, mas só foram assentados no ano 70, quando o Senhor trouxe o reino. Então era um período de esperança. Esperança. E nós hoje, irmão Cristiano? Não, a nossa experiência é diferente. Nós não estamos em esperança, porque Jesus já veio. Eu não estou esperando ser salvo, percebe? Eu não tenho mais medo da morte da alma. Eu sei que o pó vai voltar para o pó, mas eu vou seguir vivo, você também, todos nós. O nosso pó volta para o lugar dele, que é o pó, mas nós seguiremos vivos. Por quê? Porque já nascemos salvos da morte. Então, eu não estou mais em esperança, porque o último inimigo que deveria ser destruído e foi destruído no ano 70 para os filhos de Deus, ele já acabou para o filho de Deus. Então, você, todos nós, já estamos livres da morte. Então, nós não estamos em esperança. Percebeu? Então, esse foi o segundo tempo da igreja, entre aspas, tá? O primeiro tempo foi antes de Cristo, e eles foram feitos igreja pela reconciliação, onde o Senhor convergiu nele todas as coisas. O segundo tempo foi a igreja de fato, né, que começou ali, os irmãos se reunirem como igreja em função do nome do Senhor, só que eles estavam em esperança, tá? Veja só, Filipenses 3:20. Mas a nossa cidade, a nossa pátria, em algumas versões, está nos céus, de onde também esperamos o Salvador. Nós lemos esse versículo semana passada, né? Eu só estou relembrando esses pontos. Então nós estamos esperando, eles, no caso, naquela época, né? Estavam esperando o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós, hoje em dia, depois do ano 70, não estamos esperando mais. Nós esperávamos quando nós não tínhamos a consciência da escatologia consumada. Antes da revelação da escatologia consumada, de fato, nós esperávamos ainda pelo Senhor, né? Então vivíamos esperando, aguardando o Senhor. Não, nós não esperamos mais. Ele já veio, nós já estamos na pátria celestial espiritualmente, já estamos no reino de Deus, já nascemos salvos da morte. Olha que privilégio maravilhoso. Tá? Outra diferença, aqueles irmãos nasceram debaixo do pecado. Romanos 3, versículos 9 e 10, Nova Versão Internacional. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Aqui Paulo está falando dos judeus, tá? Nós que somos judeus de nascimento, estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Veja, aqui é o sentido, amado, de ter nascido, tá? Eles eram, portanto, pecadores perdoados. Porque o Senhor já havia morrido, aniquilado o pecado, já havia liberado o perdão dos pecados. Mas quando Paulo fala estão, é no sentido de ter nascido e de serem, portanto, pecadores perdoados. Tanto judeus... Paulo está dizendo o seguinte, gente, não tem diferença de judeu e gentio. Todos nasceram debaixo do pecado. Aí ele cita, inclusive, um texto do Antigo Pacto. Ele cita um salmo, né? Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Percebeu? Eles nasceram nessa condição. Não havia nenhum justo, ninguém havia nascido justo. Nós nascemos justos. Percebeu? Nós, como igreja, já nascemos justos.
Por quê? Porque nós não nascemos debaixo do pecado. Quem nasceu debaixo do pecado foi quem nasceu antes da cruz. Amados, olha só, vocês querem entender essa questão do pecado? Não vou me aprofundar nisso, que o tempo não permite. Eu vou deixar na descrição do vídeo um estudo sobre o pecado. O tema é: o pecado não tem domínio sobre nós. Tá? Para você entender essa questão do pecado. Também vou deixar na descrição do vídeo o estudo, os 3 atos da salvação. Tá? Os 3 atos da salvação. E o pecado não tem domínio sobre nós. Vou deixar na descrição do vídeo quem está assistindo pela gravação, tá? Então você vê que a nossa experiência é diferente. Porque nós já vivemos o 3º tempo e o definitivo tempo da igreja. Aqueles irmãos no período de transição, eles viveram aquele período onde eles haviam nascido debaixo do pecado ainda, né? Eles haviam nascido sem o Espírito Santo. Essa é uma outra diferença. Atos 19:6. Olha só. Só para pontuar, né, biblicamente, historicamente. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E falavam línguas, que eram línguas terrenas, tá? Idiomas terrenos. Pelo Espírito eles falaram, que era um sinal, um dos sinais da descida do Espírito Santo. E profetizavam. Amados, o Espírito Santo estava descendo naquela ocasião. Primeiro começou com os judeus no dia de Pentecostes, depois desceu sobre os gentios também, e sobre todos que ouviam, né, a palavra, todos que recebiam imposição de mãos. Percebe? Ou seja, era um período transitório, onde o Espírito estava começando a descer na igreja. Essa é a diferença. Irmão cristiano, nós hoje recebemos o Espírito? Não, já nascemos com ele. Também vou deixar na descrição do vídeo. Já nascemos com o Espírito Santo. Aliás, eu vou deixar a playlist. Nós temos uma playlist Já Nascemos. Eu vou deixar o link da playlist inteira. Já Nascemos. Dentro desse link tem o estudo Já Nascemos com o Espírito Santo. Vocês estão percebendo? A igreja primitiva, então, viveu a transição. Eles nasceram ainda como pecadores, debaixo do pecado. Então, eles passaram por aquele período onde Jesus aniquilou o pecado. Né? E eles começaram, então, a se reunir como igreja. Mas ainda estavam à mercê da morte. Ainda estavam salvos em esperança. Ainda esperavam o Salvador, que era Jesus, no caso, né? Ainda esperavam ele vir. Ele veio só no ano 70. Então eles nasceram debaixo do pecado, como nós vimos. Nasceram sem o Espírito Santo. Eles precisavam ouvir, precisavam de imposição de mãos. É uma experiência diferente da nossa, né? Irmão Cristiano, você disse no tema que eram 3 tempos. Qual é o terceiro? É o tempo a partir da vinda de Cristo. É o tempo definitivo da igreja. Como nós vimos, a igreja é eterna. Tá? Não caia nessa ideia de que não existe mais igreja. Você viu semana passada e você vai ver mais um pouco disso hoje ainda. Tá? Então, nós hoje vivemos o 3º tempo da igreja. Nós somos uma das gerações que a palavra se refere. Você vai ver comigo aqui. Nós vimos semana passada, né? A palavra se referindo àqueles que... as gerações, né, que viriam posteriormente. Vamos ler daqui a pouco aqui também. Tá? Então, nós somos uma dessas infinitas gerações que viriam depois do ano 70. E nós temos também a nossa incumbência como igreja. Veja, amados, a experiência é diferente. Nós não nascemos debaixo do pecado, não nascemos sem o Espírito, não nascemos esperando Jesus. Como eu disse, nós esperávamos porque nós tínhamos essa ideia que Jesus viria no futuro. Uma ideia errônea. Mas a partir do momento que o verdadeiro evangelho foi revelado, e, consequentemente, a escatologia consumada fora revelada, nós paramos de esperar Jesus, porque não faz sentido esperar. Então, nós já nascemos no 3º tempo da igreja, o tempo definitivo, depois da segunda vinda de Cristo. Entende? Então, nós já nascemos na plenitude do 7º dia, entre aspas, né? O 7º dia foi inaugurado na cruz, que é o dia do descanso, é o dia da graça, né? Ele foi inaugurado na cruz. Houve uma madrugada, entre aspas, do 7º dia, que foi o período transitório, da ressurreição de Jesus até a vinda dele no ano 70. E no ano 70, então, houve o amanhecer e o meio-dia, né? Vamos dizer assim, do 7º dia. Tá bom? Tremendo isso, né? Nós já nascemos com o 7º dia, com o sol a pino. Já nascemos com a graça totalmente estabelecida, tudo consumado. Já nascemos com todas as promessas. Sabe? Então a nossa experiência como igreja ela é diferente, mas existem algumas incumbências que são semelhantes. Nós, como igreja, temos também o nosso chamado. Apesar de sermos como igreja, de termos, né, como igreja, uma experiência diferente,
da igreja primitiva, da igreja do segundo tempo, entre aspas, nós temos, nesse terceiro tempo da igreja, isso é uma força de expressão, tá, gente, que eu estou usando, tá? Ah, Cristiano, eu não vejo na Bíblia escrito terceiro tempo, segundo... É uma força de expressão, gente. É só um tema que eu dei no estudo, tá? É só para poder pontuar melhor, tá bom? Então, esse terceiro tempo, entre aspas, é isso, é depois do ano 70. Nós temos também incumbências semelhantes à da igreja do segundo tempo, por exemplo, né? Vamos ver, então, algumas dessas incumbências, apesar de termos uma experiência diferente da igreja primitiva. Nós temos o mesmo chamado da igreja primitiva de sermos luz para esse mundo. Amados, o próprio Jesus, no dia de sua carne, disse: vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Veja, antes da igreja ser estabelecida como igreja de Cristo, Jesus já havia dito para os discípulos dele, né? Vocês são a luz. E aí o apóstolo Paulo veio no tempo da igreja, já estabelecida como igreja de Cristo, e ele disse a mesma coisa: vocês são luminares do mundo. Filipenses 2,15, nova versão internacional. Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis. Isso aqui, mas Cristiano França, vamos lá. O Paulo está se contradizendo. Ele não disse que a igreja já era pura e irrepreensível? Sim, amado. Espiritualmente, diante de Deus, como esposa do Senhor. Aqui ele está falando em relação à sociedade. Perceba a diferença, tá? Então ele está dizendo o seguinte: para que vocês, como igreja, venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrupta e depravada. Percebeu? Ele está falando em relação à sociedade, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Que coisa linda, né? O que Paulo está dizendo? Gente, vocês são a igreja, vocês são brilhos. O universo é escuro. Perceba a metáfora, né? O céu é escuro, o universo é escuro. Mas você olha para a escuridão do universo e você vê a luz brilhando, né? Que metáfora linda que Paulo usou. Nós somos luz para esse mundo, queridos. Eu pergunto para vocês, o mundo continua tendo uma geração corrupta e depravada? Em algumas versões aparece corrupta e perversa. Eu pergunto, o mundo ainda tem corrupção? Sim. O mundo ainda tem perversidade? Oi, como tem. Então nós continuamos sendo luz para esse mundo. Vocês perceberam? Vocês, olha o que Paulo está dizendo, vocês como igreja são luminares no mundo escuro, por causa das obras da carne, né, amados? No meio de uma geração corrupta, perversa, depravada, vocês são a luz. Nós mantemos esse chamado. Porque a geração, por causa da carne, a nossa geração, assim como aquela, também é corrupta e perversa. E nós, como igreja, somos então a luz do mundo. Percebeu? Então, vivemos o, entre aspas, terceiro tempo da igreja, ou seja, vivemos depois do ano 70, depois da vinda de Cristo, mas essa incumbência de ser luz do mundo não acabou, não, ela segue. Um outro chamado que nós temos como igreja, assim como a igreja primitiva tinha, era o chamado de levar o conhecimento de Deus. Nós temos esse chamado. Nós temos um estudo, eu vou deixar na descrição do vídeo também, a eterna pregação da graça. Assiste esse estudo para você entender. A graça será pregada eternamente nesse mundo. Porque as pessoas sempre vão precisar de luz, sempre vão precisar de libertação, sempre vão precisar. É um chamado eterno. Entende? Isso acaba no paraíso. No paraíso é uma outra coisa. O paraíso é incomparável. Quando estivermos no paraíso, aí a nossa incumbência como igreja termina. Porque no paraíso eu não preciso ser luz, todos são luz. Vocês estão percebendo o ponto? Mas aqui no mundo material, no meio de uma geração corrupta e perversa, não. Nós temos que seguir sendo luz. E temos que seguir levando, portanto, o conhecimento. Porque a luz vem pelo conhecimento da palavra. Efésios 2, 6 e 7, nova versão internacional. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. 7. Para mostrar, olha só, para fazer conhecer, nas eras que hão de vir, nós nos aprofundamos nisso no estudo passado, né? Nós, como eu disse agora há pouco, estamos vivendo, né? Uma dessas eras aqui citadas, né? Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça.
demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Vocês percebem, amados, que as gerações que viriam depois do ano 70 também tinham que ouvir e viver a graça? É o nosso chamado como igreja. Irmão Cristiano, esse é o papel da igreja? É. Efésios 3, 8 e 10, até o 10. Embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, Paulo se considerava assim porque ele foi perseguidor da igreja no início, né? Então Paulo tinha uma certa má consciência em relação a isso, né? Embora eu seja o menor dentre todos os santos, foi-me concedida esta graça, ou seja, esta bênção, este benefício, né? De anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. 9. E esclarecer a todos, olha só, a administração deste mistério, que era a pregação entre os gentios, né? A princípio achava-se que era só para os judeus. Que, durante as épocas passadas, foi mantido oculto por Deus, o mistério entre os gentios, que criou todas as coisas. 10. A intenção dessa graça, ou seja, desse favor, desse benefício que eu recebi, desse chamado que eu recebi, era que agora, mediante a igreja, ou seja, por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades das regiões celestiais. Ó, por meio da igreja, a multiforme sabedoria se tornasse conhecida. Pegou? É a igreja que torna possível as pessoas conhecerem a multiforme sabedoria de Deus, conhecerem a graça, nas eras que viriam, como Paulo falou. Então nós temos sim essa incumbência de, na nossa era, na nossa geração, levarmos essa palavra. Nós estamos aqui exatamente cumprindo esse chamado. Então nós, como igreja, no terceiro tempo da igreja, nós seguimos cumprindo o nosso chamado, o chamado da igreja. Temos uma experiência diferente? Claro, não vivemos a transição. Mas nós temos o chamado de sermos luz do mundo e de levarmos o conhecimento da multiforme sabedoria de Deus. Um terceiro chamado que nós temos, que é semelhante da igreja primitiva, o chamado de glorificarmos a Deus. Efésios 3, 21. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações. Está vendo? Não é só até o ano 70. Todas as gerações, para todo sempre. Percebeu que a igreja é eterna? A Ele seja a glória na igreja, em todas as gerações, para todo sempre. É o nosso chamado como igreja. Essa geração atual depende de nós, principalmente nós que estamos em graça, para que eles também conheçam as insondáveis maravilhas da graça. Tremendo, amado. Então, vivemos o terceiro tempo da igreja, entre aspas, né? Como eu disse, é uma força de expressão. E nesse terceiro tempo, que é depois da cruz e para sempre, temos que cumprir na nossa geração todos esses chamados. Eu encerro então essa palavra com Efésios capítulo 1, versículos do 20 ao 23. Esse poder ele exerceu em Cristo, ele, no caso, o Pai ali, né? Ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita. Isso aqui tem um sentido de autoridade, tá? Não é sentar-se literalmente do lado direito. O sentido de direita aqui é autoridade. Assentar-se, então, com a autoridade de Deus, que Jesus era e é e sempre será, nas regiões celestiais. 21. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar. Olha só a posição de Jesus, hein? Agora veja, amados, a revelação. Não apenas nesta era. Tremendo, né? Não apenas nesta era. Que era que eles estavam vivendo? A era antes da vinda de Cristo. O período de transição. O governo milenar do Messias. Aí Paulo deixou claro, olha, não é só nesta era nossa aqui não, mas também na era que há de vir. Pegou? Percebeu? O senhorio de Cristo não é até o ano 70. Ah, no ano 70 Cristo acabou. Gente, pelo amor de Deus, não caiam nessa.
Olha só, o Senhor foi ressuscitado, sentou-se à direita, ou seja, com autoridade, muito acima de todo governo, autoridade, poder, domínio, de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, antes da vinda dele, segunda vinda, mas também na era vindoura. Tremenda, né? 22. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. Ele é o cabeça da igreja, de todos os tempos. 23. Que é o seu corpo. A igreja é o corpo do Senhor, sempre será a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Que palavra extraordinária, maravilhosa. Amados, nós somos a igreja, para sempre seremos. Temos essas incumbências e Cristo é a nossa cabeça. Veja, ele não era só autoridade e cabeça da igreja naquela era, não. Você acabou de ler comigo. Não apenas nesta era, mas também na era que há de vir. É o terceiro tempo, entre aspas. Essa era que haveria de vir é o terceiro tempo do nosso estudo hoje. É o tempo depois do ano 70. Jesus segue sendo Deus sobre todos e segue sendo o cabeça da igreja. E nós, como igreja, seguimos tendo todas essas incumbências que acabamos de ver aqui. E, pela misericórdia de Deus, com o poder de Deus, vamos cumprir o nosso chamado. Tudo isso para a glória do Senhor.